Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo da jovem atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo. Essa foi uma cerimônia que reuniu dezenas de pessoas. Foi marcada por protestos contra os frequentes casos de feminicídio no Brasil. Nos cartazes, todas as mulheres clamam por justiça. Nas bandeiras, ninguém vai calar a nossa voz. E nas camisetas, justiça pela Thay. Frases de reivindicação por mais segurança para as mulheres estiveram presentes durante todo o velório de Tainara Souza Santos, de 31 anos. Muito abalada, a mãe da jovem precisou ser amparada por familiares. O cortejo foi acompanhado por dezenas de pessoas. Tainara morreu depois de passar quase um mês internada e ser submetida a 5 cirurgias. No dia 29 de novembro, a jovem saía de um bar com um amigo quando foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo. O motorista do veículo era Douglas Alves da Silva, de 26 anos, com quem Tainara teve um relacionamento casual. Ele foi preso no dia seguinte. Ele continua respondendo pela tentativa de homicídio duplamente qualificado em relação ao Lucas, mas passa a responder pelo feminicídio consumado duplamente qualificado por conta do falecimento da Tainara. O atropelamento cruel de Tainara reforça o debate sobre a violência contra a mulher no país. Em média, cerca de 4 brasileiras foram assassinadas por dia neste ano. A maior parte dos casos aconteceu em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Geralmente, os feminicídios são cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. No Natal, uma mulher foi encontrada morta em casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Tatiana Vieira tinha 40 anos e deixou 4 filhos. O principal suspeito é o ex-namorado, contra quem Tatiana já tinha uma medida protetiva. Todos nós pedimos justiça, não só por ela, mas por todas as outras mulheres que passam por isso, que já passou. Tem que ser feita. No Rio de Janeiro, 3 mulheres foram assassinadas durante o feriado por homens com quem elas mantinham relacionamentos. As autoridades acreditam que o consumo de bebida alcoólica contribui para o aumento de casos de feminicídio. Assassino! Igor Rangel tentou se esconder em casa, mas foi encontrado por vizinhos que acionaram a polícia. Ele é suspeito de matar a facadas a companheira Letícia Soares, de 29 anos, na frente dos filhos em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Antes de morrer, a vítima publicou esta foto nas redes sociais ao lado do marido. A mãe de Letícia conta que o casal tinha um relacionamento violento. A minha revolta é que ela aceitava aquilo, sabe, na frente das crianças. Eu vou embora comigo, filha. Aproveita que eu estou aqui, vamos juntos. Só joga as roupas das crianças na bolsa, vamos. Quando for na hora, eu vou. Depois eu vou. Depois. Eu não trouxe minha filha do Ceará para vir morrer aqui. Ainda no Natal, Tamires Galvão Marques da Silva foi encontrada morta após ser baleada também em casa em Mangaratiba, litoral sul do estado. O principal suspeito, companheiro da vítima, fugiu antes da chegada dos policiais. A polícia também investiga as circunstâncias da morte de outra mulher, nesta vila, no centro do Rio. O imóvel foi incendiado. Sabrina Saron Mates, de 34 anos, foi encontrada já sem vida com ferimentos de faca. Vizinhos ouviram uma discussão pouco antes do incêndio e o companheiro da vítima teria sido visto deixando o local às pressas. Eram muitas brigas e, segundo as informações, que ela já estava com a medida protetiva. O feminicídio é o último estágio de uma série de violências contra mulheres, que vão desde agressões menos evidentes, como a importunação sexual e abuso verbal, até atos extremos, como o cárcere privado. Por isso, a conscientização e políticas públicas podem ajudar a evitar esse tipo de crime. A preocupação das autoridades é maior durante as festas de fim de ano, quando o consumo de bebida alcoólica aumenta. O governo do Rio vai intensificar as campanhas. Nós vamos estar divulgando o sinal universal de socorro às mulheres e fazendo a conscientização não só dos riscos de consumir bebida alcoólica e dirigir, mas também do acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência.
Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal rompe tornozeleira e é preso no Paraguai. Condenado pela trama golpista, Silvinei Vasquez será levado para a prisão aqui no Brasil. Presidente russo Vladimir Putin admite que pode devolver territórios ocupados na Ucrânia. Rio Grande do Sul tem novo alerta para inundações e deslizamentos de terra por causa da chuva. O JR explica os direitos do consumidor na hora de trocar presentes. E o cardume gigante que mudou a cor do mar na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Um idoso morreu depois de ser covardemente agredido. Foi em Pelotas, Rio Grande do Sul. Essa câmera registrou o momento da agressão. A vítima tem 87 anos, caminhava de madrugada pela rua quando um homem se aproxima por trás e a atinge com o golpe. O idoso caiu, bateu a cabeça. Ele teve traumatismo craniano. Segundo a polícia, não se sabe o motivo do ataque e o agressor ainda não foi identificado. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi detido no Paraguai depois de fugir do Brasil. Condenado pela tentativa de golpe, ele rompeu a tornozeleira eletrônica na noite de 24 de dezembro. O alerta chegou quando a tornozeleira eletrônica apontou no sistema da Polícia Federal que havia algo errado. Os policiais chegaram à casa do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, mas ele não foi encontrado. São cerca de 20 horas de carro de São José, em Santa Catarina, de onde Silvinei Vasquez saiu na noite de quarta-feira até Assunção, no Paraguai. Ele foi detido tentando embarcar em voo internacional para San Salvador, em El Salvador. A Direção Nacional de Migrações do Paraguai afirmou que Silvinei pretendia burlar o controle migratório com uma identidade de um cidadão paraguaio. O passaporte falso levava o nome de Júlio Eduardo Baez Fernandes. Ao ser detido, Silvinei ainda apresentou uma declaração pessoal às autoridades de que seria portador de um câncer grave na cabeça e, por isso, não podia falar nem ouvir. Silvinei Vasquez tinha sido condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado. Ele usava a tornozeleira eletrônica desde 2024, depois de ter sido preso e solto condicionalmente. Com a tentativa de fuga, o ministro Alexandre de Moraes converteu as medidas cautelares em prisão preventiva, que deverá ser cumprida no presídio da Papuda, aqui em Brasília. Na decisão, Moraes afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga, quando demonstrada a pretensão de se furtar a aplicação da lei penal. O ministro ainda deu detalhes da fuga e afirmou que Silvinei colocou bolsas no porta-malas do carro, inclusive ração e muitos sacos de tapete higiênico para seu cachorro, e saiu. Procurada pelo Jornal da Record, a defesa afirma que foi pega de surpresa com a fuga de Silvinei. A gente atualiza informações sobre a fuga e a prisão do ex-diretor da PRF. Tiago Nolasco está em Brasília. Nolasco, boa noite para você. Quando é que Silvinei Vasquez deve chegar ao Brasil? Oi, Edu. A previsão é de que Silvinei Vasquez seja entregue à Polícia Federal ainda nesta noite, viu? Boa noite para você, para a Cris e para todos. A Polícia Federal aguarda que as autoridades do Paraguai concluam a expulsão de Silvinei Vasquez. O que ficou acertado é que ele vai ser entregue na fronteira entre os dois países, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Na sequência, vai ser definido se Silvinei Vasquez vai ser trazido hoje ou amanhã para o Brasília. A defesa de Silvinei gostaria que a prisão dele fosse em Santa Catarina, mas, segundo a Polícia Federal, a prisão neste momento vai ser aqui em Brasília, no presídio da Papuda. Um vídeo mostra o momento em que policiais do Paraguai conduzem Silvinei dentro do aeroporto de Assunção. O ex-diretor da PRF empurrava um carrinho com 3 malas e tinha acabado de ser preso ao tentar embarcar para El Salvador com o passaporte de um cidadão paraguaio. Cris, Edu, é com vocês. Obrigada, Tiago. O governo do Rio de Janeiro divulgou um balanço da primeira etapa da Operação Barricada Zero, que retira das ruas obstáculos instalados ilegalmente por criminosos.
As forças de segurança removeram mais de 6 mil toneladas de barricadas entre os dias 24 de novembro e 22 de dezembro. Também foram liberadas cerca de 1.550 vias dos 12 municípios que tiveram a ação. São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi o que teve o maior número de retiradas de bloqueios. Os obstáculos erguidos pelo crime organizado dificultam o acesso dos moradores das comunidades, da polícia e dos prestadores de serviços públicos. Agora a gente vai a Salvador, onde longas filas se formaram hoje no terminal que dá acesso à ilha de Taparica, um dos principais destinos turísticos da Bahia. Ali foi perrengue, viu, Edu? Teve gente que ficou esperando desde a madrugada para pegar a balsa. E muitos motoristas passaram mais de 3 horas na fila. Quem se planejou para viajar hoje de Salvador até a ilha de Taparica precisou ter bastante paciência. No terminal das embarcações, as filas eram gigantescas. Alguns carros chegaram aqui às 5 da manhã e demoraram para passar. Mais de 3 horas aqui. Muito desorganizado, porque sabe que nessas festas há um volume muito grande, tem que se preparar. Muitos motoristas passaram mais tempo esperando para pegar a balsa do que fazendo a própria travessia. Em nota, a empresa responsável pelo sistema de balsas disse que colocou à disposição 420 vagas extras de hora marcada para atender à demanda de veículos, mas não respondeu sobre o motivo das filas. Nesses últimos dias do ano, a expectativa é de que cerca de 350 mil pessoas utilizem o sistema de balsas, um aumento de quase 90% em relação aos dias normais de travessia. Em outro terminal, de onde partem as lanchas que fazem passeios, o movimento também foi intenso hoje. Apesar da demora, os turistas não desistiram de conhecer as paisagens das ilhas próximas a Salvador. Morro de São Paulo, vamos lá curtir, aproveitar essa beleza que é a Bahia. E é isso aí. Agora uma imagem para a gente respirar. Um enorme cardume de peixes que chamou a atenção dos banhistas hoje, na zona sul do Rio. A mancha escura foi flagrada pelo helicóptero da Record na praia do Leme. Os peixes não se intimidaram com a praia lotada e chegaram bem perto da faixa de areia. A presença dos cardumes está relacionada com a boa qualidade e a limpeza da água do mar. O fenômeno tem sido comum nos últimos dias, nas praias da zona sul do Rio. Isso que é boa notícia. Os temporais dos últimos dias no Rio Grande do Sul provocaram destruição em várias regiões do estado, principalmente a central. Olha, até pontes que foram recuperadas da enchente de 2024 foram novamente atingidas. O sol apareceu para ajudar no trabalho de reconstrução no centro do estado depois de 3 dias de chuva intensa. Em Passa Sete, a 230 quilômetros de Porto Alegre, 80 famílias ficaram isoladas depois do rompimento de uma ponte. Outras 6 estruturas que dão acesso às comunidades do interior do município também foram danificadas. Amanhã foi de reconstrução também em Sobradinho. Tábuas de madeira reforçaram a estrutura da ponte rompida pela força do rio Jacuí. O acesso provisório foi instalado em 2024. Em Candelária, estradas do interior também foram danificadas. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a prefeitura utiliza máquinas para limpar as ruas que enfrentaram alagamentos. Aqui na capital e em praticamente todo o estado, a sexta-feira foi assim. Calor e uma chuva fraca que vai e volta, mas não ameniza essa sensação de abafamento. Fatores que, de acordo com a Defesa Civil, podem causar novas tempestades e trazer risco de inundação, principalmente nas áreas rurais. A gente vai ter essa persistência, então, dessas condições que nós já viemos acompanhando, com volumes que podem ser expressivos, acompanhada, então, nesses temporais, acompanhados da queda de granizo e rajadas expressivas de vento. São Paulo teve o dia mais quente do ano e, pela segunda vez, bateu o recorde histórico de calor para o mês de dezembro,
com 36,2 graus. Vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ficar o fim de semana. Oi, Lid, boa noite. Que calorão, amiga. Calorão, Cris. E o fim de semana ainda será marcado por muito calor em grande parte do Brasil. Boa noite a você, Edu, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Amanhã, o perigo para tempestades se concentra no sul do estado gaúcho. Em Porto Alegre, períodos de céu nublado com alerta para temporais, rajadas de vento, raios e risco de granizo, máxima de 34 graus. São Paulo pode bater mais um recorde de calor com pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite, máxima de 37, a mesma temperatura do Rio de Janeiro. Hoje, o Acre recebeu a maior quantidade de água do país. As imagens de satélite mostram nuvens de chuva no norte e em partes do sul. Amanhã, a passagem de uma frente fria pelo oceano deixa grande parte do Rio Grande do Sul em alerta para temporais. No centro-norte, o fluxo de calor e umidade mantém a chuva, com destaque para o Acre. No interior do Nordeste, o ar quente e seco reduz a umidade do ar para abaixo de 30%. Em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva isoladas, que podem ser fortes em alguns momentos. Em Florianópolis, faz 33 à tarde. Em Vitória e em Teresina, 34. 32 em Brasília e até 31 em Manaus. Tempo Delivery. O Daniel é de Dores do Indaiá, Minas Gerais. Boa noite, Daniel. Fim de semana com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva de manhã e à tarde. Máximas entre 34 e 35 graus. Na segunda, sol entre muitas nuvens e chuva forte no decorrer do dia. Faz 33. O José Francisco quer saber se vai chover no Recife, Pernambuco. Oi, José. Vai chover sim e pode ser a qualquer hora do fim de semana, mas será uma chuva passageira. Na segunda, sol e muitas nuvens com 30 graus à tarde. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado, Lid. Nos Estados Unidos, pelo menos 3 pessoas morreram por causa das chuvas recordes que atingiram a Califórnia. Os moradores se recuperam de mais um dia de fortes tempestades no estado. A região sul foi a mais prejudicada pelas chuvas. Na cidade montanhosa de Redwood, uma enorme cratera se abriu no meio de uma estrada. Em San Bernardino, deslizamentos de terra quase encobriram totalmente os carros. A lama chegou às janelas das residências. Na maior cidade do estado, Los Angeles, as ruas viraram rios. A água subiu tão rápido que não deu tempo desses motoristas deixarem os veículos. Perto da fronteira com o México, em San Diego, um homem de 61 anos teve uma parada cardíaca e morreu depois de ser atingido por uma árvore. Os bombeiros fizeram tudo o que podiam. Infelizmente, a árvore era muito pesada, conta o chefe do batalhão, emocionado. No norte do estado, bairros ficaram ilhados. Transporte só de caiaque ou em veículos mais altos. A Califórnia segue em estado de emergência. As autoridades alertam que novas tempestades ainda podem provocar inundações. Meteorologistas preveem ondas de até 7 metros de altura em alguns pontos aqui da Baía de São Francisco. As tempestades são causadas pelos rios atmosféricos, faixas quilométricas e estreitas de vapor de água concentrado que se iniciam nas águas quentes do Pacífico. Quando esse ar úmido encontra as montanhas costeiras da Califórnia, libera grandes quantidades de água e neve. Os rios atmosféricos são responsáveis por até metade da precipitação anual da Califórnia. As nevascas também causaram acidentes e muitos motoristas tiveram que parar na estrada, porque não era possível seguir viagem. Ainda hoje, consumo de água chega a aumentar 60% por causa do calor em São Paulo. E também as cachoeiras que lotam neste verão, mas exigem cuidados dos banhistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou o tratamento com fisioterapia nesta sexta-feira. Ontem, ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia. Foi o terceiro dia de internação do ex-presidente.
No boletim, divulgado nesta sexta-feira, os médicos disseram que Jair Bolsonaro está em cuidados pós-operatórios. Segundo a equipe, Bolsonaro começou o tratamento com fisioterapia e ajuste dos remédios para dor e para evitar trombose. Também houve mudança nos remédios para controlar o soluço e o refluxo. Os médicos esperam que Bolsonaro se recupere da cirurgia entre 5 e 7 dias. O procedimento para conter os soluços ainda não foi feito. A equipe aguarda que o ex-presidente melhore com medicamentos. A técnica consiste em anestesiar o nervo responsável pelo movimento do diafragma, onde começam os soluços. Jair Bolsonaro tem problemas gástricos, como refluxo e esofagite, e deve fazer uma endoscopia antes do procedimento para os soluços. Ele está no quarto e é acompanhado pela mulher, Michele, a única que pode ficar com ele o tempo todo no hospital. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a visita da enteada de Bolsonaro, filha de Michele. Os advogados também pediram que os cunhados do ex-presidente pudessem visitá-lo, mas o pedido foi negado. Os filhos, Laura, Flávio, Carlos e Jair Renan, podem fazer visitas, mas não é permitido o uso de equipamentos eletrônicos, como computadores e celulares. Condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente é monitorado 24 horas por dia por agentes da Polícia Federal. A gente já está voltando para falar sobre os direitos do consumidor na hora de trocar presentes. E também faltam pouco mais de 2 semanas para o início do Paulistão, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. O campeonato regional, que tem o maior investimento do país, mais uma vez terá muitos estrangeiros em campo. O consumo de água cresceu nos últimos dias por causa do calorão em boa parte do país. Em São Paulo, o aumento foi de até 60% por pessoa, o que levou à falta de abastecimento em algumas regiões. Diante desses cenários, especialistas sempre alertam para o uso consciente. A louça se acumula na pia, a máquina de lavar roupa está desligada e o chuveiro está de enfeite, não sai nem um pinguinho d'água. A Carla mostra que desde 4 de dezembro entra em contato com a Sabesp, a concessionária responsável pelo abastecimento de água em São Paulo, para comunicar o problema. Segundo a empresa, as altas temperaturas dos últimos dias têm gerado maior consumo e agravado a situação. Comparando o dia 18 de dezembro com o dia 25 de dezembro, o volume de consumo aumentou em até 60% por pessoa no estado de São Paulo. A situação da Wanda é ainda mais difícil, porque ela mora e trabalha aqui. E o serviço dela depende da água, ela é cabeleireira. Para piorar, ela tem artrose no joelho e precisa subir as escadas com o balde pesado. São 2 andares para encher a caixa manualmente. Única forma de ter água no lavatório para atender aos clientes. Que a água esse mês só veio 4 dias. Eu posso contar os dias que veio. E encheu a caixa e acabou. Eu tenho bomba e a bomba não consegue puxar. Não consegue, porque a água é muito fraca lá embaixo. Não consegue. Estes vídeos são de Itanhaém, no litoral paulista. Os moradores estão preocupados, já que um grande número de turistas é esperado na cidade para a virada do ano. Desde agosto, a Sabesp adotou uma série de medidas para evitar o desabastecimento. Entre elas, a redução da pressão da água durante a noite na região metropolitana de São Paulo. A empresa alerta para a necessidade do consumo consciente de água. Evitar lavar calçada com mangueira, evitar lavar carro, evitar encher piscina e só utilizar a água para banho, para alimentação, para higiene, para limpeza da casa com pano úmido ao invés de usar balde, etc. A Defesa Civil do Estado preparou um gabinete de crise para temporais previstos a partir de segunda-feira. A chuva deve baixar a temperatura e melhorar o nível dos reservatórios de água, mas é preciso que caia nos lugares certos. Os reservatórios têm os seus pontos, os afluentes, onde que vêm dos rios que vão abastecer nossos reservatórios. Por isso que é importante que a gente tenha chuva adequada, mas os locais que sejam importantes realmente para os reservatórios.
O nível dos reservatórios da Grande São Paulo exige a atenção de todos nós. Voltamos a falar com Lidiane Sayuri. Qual é o cenário atual, hein, Lidi? Edu, embora as chuvas de dezembro tenham ocorrido com frequência, os reservatórios da Grande São Paulo registram queda no volume útil e operam com 26,5% da capacidade total. O principal reservatório, Cantareira, passou a operar com 20,4%. No mesmo período do ano passado, o sistema operava com 46,1% de sua capacidade total. O Alto Tietê está com 20,2% contra 34,7% em 2024. Já o Guarapiranga está em situação melhor, com volume de 46,9%, um pouco abaixo do ano passado, que era de 49,4%. O cenário ainda é considerado crítico. São necessárias chuvas mais regulares, abrangentes e frequentes para ajudar de forma gradual na recuperação dos reservatórios. Edu, Cris. Vamos para Minas Gerais, que tem quase 300 cidades em estado de alerta por causa das altas temperaturas. Para tentar amenizar o calor, muita gente recorre às cachoeiras, sem tomar os devidos cuidados. A piscina natural formada pela queda d'água foi um convite ao mergulho. Paulo e Bárbara trouxeram o Léo, de 7 meses, pela primeira vez à cachoeira. Com o bebê, a atenção é redobrada. Olhar ali onde que está mais claro e pisando devagarzinho, né, nas pedras que não são escorregadias e devagarzinho até conseguir entrar, e sempre no lugar rasinho. Minas Gerais tem cerca de 1.300 cachoeiras. Nesta época do ano, com altas temperaturas, as quedas d'água são destinos muito procurados para se refrescar. O aumento no número de visitantes reforça a necessidade de tomar cuidados essenciais para garantir a diversão com segurança. Ontem, um homem de 30 anos caiu de uma altura de 3 metros em uma cachoeira em Taquaraçu de Minas, na Grande BH. Ele teve uma série de lesões pelo corpo, está internado e não teve o estado de saúde divulgado. Em Congonhal, no sul de Minas, a diversão terminou em tragédia. O corpo de um homem foi encontrado na base de um paredão de 30 metros de altura. Militares utilizaram técnicas de rapel para fazer o resgate. As quedas e afogamentos são os principais perigos durante o passeio. Coisa de 15 metros, o pessoal pula da cambalhota, isso eu acho muito perigoso. A gente observa, o tempo. Eu particularmente tenho muito medo de raio também. Se estiver muito fechado, a gente logo vai embora. A orientação é procurar cachoeiras de fácil acesso e onde há salva-vidas. Ideal é não buscar ingerir bebidas alcoólicas e tentar pular, saltar desses locais de cachoeira onde que a pessoa não tem esse conhecimento. Pode haver pedras, locais escorregadios que ela pode se acidentar. Vai passar o Ano Novo no Rio? Olha, a Prefeitura da cidade e o Governo do Estado apresentaram hoje o esquema operacional e de segurança para o Réveillon de Copacabana. Mais de 28 mil agentes serão convocados para a virada do ano. 300 viaturas com câmeras de segurança vão transmitir imagens em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle. Os pedestres vão passar por vistoria obrigatória da Polícia Militar para poder chegar à praia de Copacabana. A queima de fogos terá duração de 12 minutos, distribuída em 19 balsas. Mais de 2,5 milhões de pessoas são esperadas este ano. Enterrados hoje os corpos dos 3 policiais militares que morreram num acidente no interior de Goiás. No total, foram 5 mortes na mesma batida. Um vídeo feito logo depois da batida mostra um ocupante da caminhonete caminhando até o acostamento da via. Segundo a polícia, o carro em que estavam os policiais trafegava na contramão, bateu de frente contra uma caminhonete. Todos os ocupantes do veículo morreram. Os soldados João Paulo Marim Guimarães, de 32 anos, Renato da Silva Duarte, também de 32, Robson Luiz Fortuna Filho, de 31. E a esposa dele, Cibele Ferreira Oliveira, e Valdelan da Silva Ferreira, de 77 anos. Os PMs estavam de folga no momento do acidente ontem à tarde na GO 164, altura de Firminópolis.
Depois do Natal, vem a maratona de troca de presentes. É roupa que apertou, cor que não agradou, ou pelo menos aquela vontade de fazer diferente. Mas sabe que a gente não presta atenção? Nem sempre a loja é obrigada a fazer a troca, viu? Assim que abriu a sacola e viu a bermuda, o Samuel percebeu que o presente não estava do jeito que ele queria. Já tem a cor igual e está meio apertada, é melhor trocar. A camisa é a do Palmeiras, como o Gustavo gosta, mas o tamanho... A pessoa acertou no presente, só errou no tamanho. O dia seguinte ao Natal tem essa cara mesmo, de troca de presentes. O comércio encara o momento com naturalidade, mas existem regras determinadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Procon, nem sempre as lojas são obrigadas a fazer uma troca. Por isso é importante seguir à risca as orientações dadas na hora da compra, como guardar a nota fiscal e manter as etiquetas no produto. O que ninguém quer é ter problemas com algo que é tão significativo. A Fátima passa por uma situação mais delicada. Convencida pelo fornecedor de que os presentes comprados pela internet chegariam no dia 23, ela gastou R$ 400 em produtos que até agora não foram entregues. A gente compra esperando que chegue na data que eles estipulam. Realizada por ter comprado presente para dar para a filha, para sobrinho, e os presentes não chegaram. Para o Procon, a Fátima precisa ser atendida. O que não pode é ela ficar no prejuízo. Por isso que é importante fazer uma reclamação junto ao site que foi, enfim, efetuada a compra. Cada caso é analisado individualmente, por isso que é importante sempre documentar, para que haja, enfim, a garantia dos seus direitos respeitados. Vamos então entender melhor quais são os direitos do consumidor na hora da troca dos presentes. A Patrícia Lages vai ajudar a gente nessa tarefa. Oi, Paty, boa noite. O que a gente pode fazer para ser bem tratado ali pelo comerciário, que às vezes não está disposto a trocar o presente, não? Pois é, Cris, tem umas coisinhas que a gente pode fazer. Boa noite para você, boa noite, Edu, boa noite a você que nos acompanha aqui no JR. O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas que possibilitam as trocas, mas em casos específicos. Quando a compra é feita fora de um estabelecimento comercial, seja pela internet, telefone, aplicativo ou catálogo, o consumidor tem o direito de arrependimento, que obriga o fornecedor a devolver o valor. A pessoa tem até 7 dias corridos para solicitar a devolução. Já os produtos com defeito podem ser trocados, mesmo quando comprados em lojas físicas. Para produtos não duráveis, como alimentos e cosméticos, o prazo é de 30 dias. E para os duráveis, como roupas, calçados, eletrodomésticos e eletrônicos, 90 dias. Patrícia, ainda sobre defeitos, eu só posso trocar ou também posso devolver? Depende, Edu. A lei dá primeiro ao fornecedor o prazo de 30 dias para corrigir o defeito. Mas se isso não acontecer, o consumidor pode escolher se quer trocar por um produto igual ou se prefere a devolução integral do valor pago. Outro caso, Paty, a pessoa simplesmente não gostou e quer trocar. Pode? O presente que ganhou agora no Natal? Isso. Pode sim, Cris, mas vamos ver como. Olha só, quem recebeu o presente tem os mesmos direitos do comprador. As compras pela internet podem ser trocadas ou devolvidas sem qualquer justificativa. Já nas lojas físicas não há essa obrigação, mas geralmente o comércio estabelece as próprias políticas de troca. Ou seja, cada lojista pode definir as suas regras, como prazo, a exigência da apresentação da nota fiscal, que o produto esteja sem uso, com a etiqueta fixada, e também pode definir como a troca pode ser feita, se por um produto igual ou por outro de mesmo ou maior valor, por exemplo. Agora, apesar de não ser uma obrigação legal, as trocas se tornam uma oportunidade de venda para o comércio. A gente vai lá e acaba comprando mais uma coisinha, não é? Sempre. Obrigada. Não dá para perder essa oportunidade. Obrigado, Patrícia. Noticiário internacional. O governo da Nigéria confirmou hoje que trabalhou em conjunto com os Estados Unidos num ataque contra extremistas islâmicos. O presidente Donald Trump ordenou um bombardeio ao território nigeriano, alegando perseguição contra cristãos. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Yusuf Tugar,
confirmou a troca de informações com os Estados Unidos e disse que espera seguir trabalhando com os americanos para combater o terrorismo e proteger os nigerianos. O secretário de Guerra dos Estados Unidos agradeceu o apoio nas redes sociais. Pete Hegseth afirmou que o Departamento de Guerra está sempre pronto e que o Estado Islâmico já descobriu isso. Ontem, os Estados Unidos lançaram mais de uma dúzia de mísseis de longo alcance a partir de um navio da Marinha. Os bombardeios atingiram 2 bases do Estado Islâmico na região de Socoto. Segundo Donald Trump, se a perseguição contra cristãos no país não acabar, Washington vai atacar de novo. A guerra na Ucrânia pode estar diante de um ponto de virada. O presidente russo, Vladimir Putin, teria sinalizado que está disposto a devolver territórios invadidos. A notícia foi divulgada pela imprensa russa. O presidente Vladimir Putin teria confirmado a empresários que está disposto a abrir mão de parte do território da Ucrânia invadido em troca da região de Donbás. Donbás fica a leste da Ucrânia e inclui os territórios de Donetsk e Luhansk, que vem sendo palco de combates desde 2014. Uma área de importância econômica e onde grande parte da população fala russo. Putin teria sinalizado que pode ceder regiões como Zaporízhia e Kherson, hoje controladas por tropas de Moscou. A Rússia vem sofrendo pressão dos Estados Unidos para aceitar o acordo de paz. O presidente ucraniano confirmou hoje um encontro com o presidente americano Donald Trump no próximo domingo na Flórida. Volodymyr Zelensky disse que espera chegar a um acordo para colocar um ponto final na guerra. Na reunião serão debatidas as garantias de segurança para a Ucrânia e a reconstrução do país. Zelensky estaria disposto a consultar a população para decidir sobre a questão territorial se a Rússia aceitar um cessar-fogo de pelo menos 60 dias. Longe da mesa de negociações, os ataques prosseguem. Na região central, 6 pessoas, entre elas 2 crianças, ficaram feridas após um ataque de mísseis. E em Kharkiv, no leste do país, 2 pessoas morreram e 8 ficaram feridas, incluindo um bebê de 9 meses. 2 israelenses foram mortos em um ataque terrorista no norte de Israel. Um palestino da Cisjordânia atropelou um homem de 68 anos e esfaqueou uma jovem de 19. Eles não resistiram aos ferimentos. Outras 2 pessoas também foram atacadas, mas sobreviveram. O terrorista foi baleado por um civil e levado ao hospital sob custódia. As forças de defesa declararam que ele trabalhava ilegalmente em Israel e usou o carro do empregador. O ministro da Defesa ordenou ações antiterrorismo na Cisjordânia, na região onde vive a família do suspeito. Explosão mortal numa mesquita na Síria. 8 pessoas morreram, 18 ficaram feridas. O atentado foi na 3ª maior cidade do país e em um horário de bastante movimento. O local é frequentado por uma minoria étnica religiosa alauíta, que representa cerca de 15% da população síria. A área foi isolada. Um grupo radical islâmico chamado Saraya Ansar al-Sunnah reivindicou a autoria do ataque. A violência étnica aumentou no país, principalmente depois que o ditador Bashar al-Assad foi deposto há mais de um ano. Ele era da minoria alauíta. Assad se refugiou na Rússia. No dia 10 de janeiro começa o Campeonato Paulista, o maior estadual do Brasil, que terá transmissão ao vivo da Record, R7 e Record Plus. Vai ser bom demais. É um campeonato regional, a gente sabe, mas que já ultrapassou em muitas fronteiras do estado e do Brasil. Duda Gonçalves está com a gente para mostrar o tamanho do Paulistão e aqui na Record, né? Boa noite. Boa noite, Edu, Cris. Boa noite para você também. É que são muitos estrangeiros nos principais times do campeonato e todos eles já aprenderam que vencer o Paulistão é um dos grandes desafios no futebol brasileiro. Peraí, eu me organizo. Eles estão em ação no dia a dia dos clubes, no campo, no vestiário. Por causa dos estrangeiros, o Paulistão virou um campeonato internacional com vários sotaques.
O paraguaio Gustavo Gomes é o gringo que está no Palmeiras há mais tempo. Chegou em 2018 e vai para o 8º Paulistão, que ele venceu 4 vezes. Uma carreira de sucesso que veio com o auxílio de muita gente. O Felipão me ajudou muito. No momento estava a Borja também, estava o Nico Freire, estava o Guerra também. Eles me ajudaram muito para eu me adaptar o mais rápido possível. Não é tão fácil. Os que falam espanhol são maioria, mas tem gente falando inglês. O holandês Memphis Depay, do Corinthians, virou ídolo, trabalhando duro, segundo o próprio jogador. Os estrangeiros no Paulistão agregam um ritmo diferente à competição. O colombiano Henry Mosquera vai para o 3º Paulistão no Red Bull Bragantino, time que teve ainda 4 uruguaios neste ano. Vir ao Brasil foi um golaço para o atacante. Me acolheram bem desde o princípio, me abraçaram. E pues todo lo que he vivido aquí ha sido maravilloso y espero seguir dando mi melhor e llenando de felicidades um time tão importante como o Red Bull. Só nos 6 times paulistas que disputaram a Série A do Brasileirão, 40 jogadores vieram de fora do país. 13 deles da Argentina. E na beira do campo, os estrangeiros também deixaram de ser novidade. Tanto que a final de 2025 foi decidida entre o português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e o argentino Ramon Dias, então técnico do Corinthians. Essa tendência continua. Os times ainda estão contratando e devem vir mais estrangeiros em 2026. Não há um limite para jogadores de fora do país para cada time, mas somente 7 podem ser relacionados por jogo. Mesmo com tantos estrangeiros, o maior artilheiro do Paulistão nesse século é um brasileiro. E ele poderá estar de volta no ano que vem. Neymar marcou 53 gols e, apesar da cirurgia no joelho, ir bem no Paulistão pode garantir o passaporte para enfrentar outros estrangeiros. Só que na próxima Copa do Mundo. E no mercado da bola, o Santos está prestes a perder um atacante. Já o Palmeiras deve anunciar o capitão do Botafogo como reforço. Botafogo, Palmeiras e Marlon Freitas chegaram a um acordo para que o capitão do time carioca vá para o Verdão. O dono da SAF do Alvinegro, John Textor, também deu o ok para a rescisão do contrato, que só venceria no final de 2026. Marlon vai assinar por 3 anos e o Palmeiras vai pagar mais de 33 milhões de reais pelo volante. Já o Santos está perdendo o Guilherme para o futebol dos Estados Unidos. O atacante, que terminou o ano criticado pela torcida, vai assinar com o Houston Dynamo da Liga Norte-Americana. O Santos vai receber 11 milhões de reais pela transferência. Eu fico por aqui. Cris, Edu. Obrigada, Duda. Você viu hoje aqui no Jornal da Record uma série de casos de feminicídio que aconteceram nos últimos dias no Brasil. E esse é um problema mundial. A cada 10 minutos, uma mulher é assassinada no mundo pelo companheiro ou algum integrante da própria família. A violência contra a mulher e o combate a esse tipo de crime, cada vez mais frequente, tem espaço de destaque nas novelas e séries da Record. Me provoca que eu te mato. Quem me matar? Juro por Deus que eu sou capaz de te matar. Os abusos de um marido violento, que também colocam a vida da enteada em risco, são retratados na novela Mãe, exibida às 9 da noite. Eu só tenho 2 opções. Ou Cindiz me encontra e me mata. Agressões físicas, psicológicas, que fazem parte da triste realidade de mulheres no Brasil e no mundo. Ameaçadas pelos companheiros e temendo pela própria vida ou pelos filhos, muitas não conseguem denunciar. Romper esse ciclo de violência é o tema central da série Estranho Amor, que estreia no dia 5 de janeiro. Na trama, uma delegada que também foi vítima de uma relação abusiva assume uma delegacia de defesa da mulher, no Rio de Janeiro. Eu sou a nova delegada. A luta por justiça e por liberdade também é o destaque do sucesso internacional Chamas do Destino. A novela é baseada em fatos reais e conta a história de 3 mulheres que se encontram depois de um incêndio. Vítimas de violência e de opressão, elas se unem em busca de um recomeço. Chamas do Destino também estreia dia 5, às 10h30 da noite.
Entre a ficção e a realidade, as histórias tratam do tema urgente da violência contra a mulher e deixam um alerta para que os crimes dessa natureza sejam denunciados e punidos. É só olhar ao nosso redor. Jovens com deficiência intelectual, autismo, enfrentam situações ainda mais desafiadoras para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. É aí que entra o suporte da Abades. A instituição oferece projetos direcionados para fortalecer o potencial e incentivar o desenvolvimento de habilidades. Um trabalho que só é possível por meio de doações. É dentro de uma cozinha que agora o Bruno se sente em casa, mesmo estando no trabalho. Aos 32 anos e com deficiência intelectual, ele conseguiu o primeiro emprego, auxiliar de produção num restaurante em São Paulo. O que você cozinha? Arroz, feijão, macarrão, ovo. Como é que você achava que ia ser trabalhar? Trabalhoso e um ambiente mais sério, né? E como que foi de verdade? Melhor que eu imaginava, né? Mais animado, organizado. A receita para desenvolver as habilidades e ter autonomia veio de um ano inteiro de preparação na Abades. Hoje, 96 pessoas são atendidas no projeto de empregabilidade da instituição. 56 já estão trabalhando. E um detalhe importante é que, além de apresentar o candidato à empresa, a Abades acompanha de perto a adaptação e o progresso de cada um. Foi assim, aos poucos, que o Bruno deixou as inseguranças para trás. Esse processo da construção da autoestima dele foi muito importante para ele, né? Tanto que hoje ele está no trabalho, ele é super elogiado, ele tem um bom desempenho. Então é muito gratificante ver a construção desse processo e hoje ele chegar nesse resultado. Quando uma oferta de emprego aparece, os candidatos precisam estar preparados para se apresentar durante uma entrevista, saber como se vestir e se comportar em diferentes situações de trabalho. Jovens e adultos com deficiência intelectual ou autismo aprendem tudo isso aqui na Abades para que realmente sejam inseridos no mercado. Código de vestimenta, o que significa isso? Vestimento de roupa. Vestimento de roupa. Todo esse empenho tem um propósito: conquistar a independência. Muitos jovens não sentem-se preparados para o trabalho, então ele vem com muita dúvida, questão de será que eu vou ser aceito, né? Então a gente desconstrói tudo isso dentro dos nossos atendimentos, colocando para eles que é possível sim, que vai dar certo. A gente estimula eles aí, galgando esses degraus para atingir o objetivo maior, que é essa inserção com sucesso no mercado de trabalho. Como é que você avalia a tua evolução? A evolução? Ótima, né? Porque para quem não conseguia falar muito com as pessoas, agora eu estou falando mais até. Todos os dias o Bruno vai e volta a pé do trabalho. Um trajeto que só consegue fazer sozinho porque ganha cada vez mais confiança e autonomia com as terapias. A Abades trabalha para que pessoas com deficiência intelectual e autismo tenham as mesmas oportunidades na sociedade e também para que as empresas aprendam a acolher e a manter esses talentos. Um trabalho gratuito que precisa da sua doação. Atualmente, nós temos 130 colaboradores, são pessoas especializadas para lidar com a nossa população. A doação é fundamental para o desenvolvimento da nossa instituição, para o mantenimento da nossa instituição. A gente não pode parar nunca de pedir a ajuda das pessoas. Qualquer empresa que queira ter uma pessoa, né, com deficiência ou com transtorno do espectro autista trabalhando no mercado de trabalho, pode procurar a gente. Eu penso que isso modifica as pessoas, né? As doações de quem acredita nesse trabalho são essenciais para manter os projetos da Abades. Por isso, a sua ajuda é tão importante. Faça parte dessa campanha para mudar o futuro de crianças e de jovens como o Bruno. A Abades precisa de você. Depois que ele começou a trabalhar, né, ele ficou mais alegre, mais feliz, dá mais atenção para a gente, que não dava.
Para crianças com deficiência intelectual e autismo, cada segundo conta. Você pode dar a elas a chance de evoluir e sorrir. Doe e faça parte dessa transformação. A chave Pix é doe@abades.org.br ou acesse o QR Code que aparece na sua tela. Você também pode doar pelos telefones. Para doar R$10, ligue 0500 508 0010. Para doar R$20, 0500 508 0020. E para doar R$40, ligue 0500 508 0040. No site você encontra outras formas de doação. Abrace a Abades. Nós vamos voltar agora ao vivo a Brasília, porque o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que foi preso no Paraguai e já foi entregue às autoridades brasileiras em Foz do Iguaçu, Tiago Nolasco acompanha e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Nolasco. Pois é, Cris, Silvinei Vasquez foi entregue agora há pouco pelas autoridades do Paraguai à Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Nós temos imagens dessa entrega feita pelas autoridades do Paraguai. Silvinei Vasquez foi levado pela Polícia Federal com forte esquema de segurança, algemado e também com um capuz na cabeça. Segundo a Polícia Federal, neste momento, Silvinei Vasquez passa por exame de corpo de delito. Ainda não está certo, de acordo com informações da Polícia Federal, se ele será transferido ainda nesta noite de sexta-feira ou neste sábado para Brasília e vai ser levado para o presídio da Papuda. Silvinei Vasquez, que foi condenado no processo da trama golpista. Cris e Edu, é com vocês. Obrigado, a gente acompanha, Nolasco. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem Quilos Mortais. Não perca. Boa noite, bom final de semana para você. Eu te vejo no Domingo Espetacular. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.